te convidar a ler comigo, abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Tiago 1, dos versículos 22 ao 25, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Tiago 1, versículos 22 a 25, se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, abra, medite na palavra do Senhor junto com a gente aqui. Que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e logo depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na palavra dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que é sempre tão oportuna e pertinente. Nós vemos nesse texto, então, de Tiago 1, 22 a 25, nos dizendo que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, não a coloca no seu dia a dia de uma forma prática, não vive essa palavra, é semelhante ao homem que olha no espelho, vê a sua imagem, e logo que ele sai dali, ele já esquece aquilo que ele viu. Que triste isso, né? Isso me faz até lembrar de algumas doenças, algumas demências, assim chamado pela medicina, que causam essa perda de memória recente. As pessoas olham, veem alguma coisa, ouvem alguma coisa e daqui a pouco já se esquecem. Isso é uma doença, o Alzheimer causa muito isso e outras demências também, que a medicina cita, também causam esse esquecimento, na memória recente, daquilo que você viu ou ouviu. E é muito triste quando nós somos comparados a esse alguém que se olha no espelho, vê a sua própria imagem e logo em seguida já esquece. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a coloca em prática, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo que nós somos. Como essas pessoas que simplesmente se esquecem daquilo que ouviram, viram e aprenderam. E é interessante também que o versículo 25 diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E que lei é essa que traz a liberdade? A lei é a palavra do Senhor. A lei perfeita do Senhor, ela traz a liberdade. Quando nós vivemos e praticamos a palavra do Senhor, nós somos livres. E às vezes para as pessoas que não compreendem isso, as pessoas que vivem no pecado ou que acham que viver de qualquer maneira é ser livre, estão enganados, porque a palavra de Deus em João 8:34 diz que todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. E nós que não vivemos no pecado, quando não vivemos no pecado, mas praticamos a palavra, nós somos livres, porque nós temos a escolha de dizer não ao pecado. Mas aquele que está no meio do pecado, naquele lamaçal, é como se ele não tivesse outra saída, outra opção. Ele precisa continuar pecando para ser aceito, continuar pecando para se sentir preenchido, continuar pecando para que as pessoas olhem para ele e achem que ele é uma pessoa mais legal por isso. Parece que ele não tem outra saída, ele precisa continuar no pecado. E é por isso que a Bíblia compara essas pessoas que vivem na prática do pecado como escravos. Escravos do pecado. Já aquele que pratica a palavra é livre. Na Bíblia, a Bíblia sem a prática, esse livro que nós temos aqui, sem a prática, ele se torna apenas um amuleto. Muitas pessoas, você deve conhecer algumas delas, e talvez você seja uma delas, carrega a Bíblia como um amuleto. Coloque ela na estante, aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Ou então carrega a Bíblia esqueci o nome daquela parte do carro, no painel do carro.
Acho que é o painel. Então, carrega a Bíblia ali no painel do carro. E tem vezes que, até dependendo desse testemunho que essa pessoa dê no trânsito, é melhor que ela nem carregue a Bíblia no painel do carro, para não escandalizar as pessoas. Mas tem caixinhas de promessa, né? E tiram uma palavra para aquele dia. Então, tratam a palavra de Deus como um amuleto, como se fosse algo mágico, um item mágico, né? Um objeto mágico que tivesse poder nela, no livro, nas folhas. E eu vou dizer uma coisa para você, que o poder da Bíblia, o poder da palavra, não está no objeto Bíblia, no objeto livro. O poder da palavra está em quando você coloca essa palavra em prática. Quando a sua vida é uma Bíblia ambulante pelas ruas, quando a sua vida é a palavra de Deus vivida, é aí que está o poder da Bíblia, é aí que está o poder da palavra, é aí que o poder de Deus se manifesta, ele pode ser visto. Quando nós nos alimentamos da Bíblia como um bebê faminto, que se alimenta do leite, nós vamos crescendo, amadurecendo nessa palavra. Continuamos buscando mais e mais por esse alimento, até que nós passamos a digerir alimento sólido. E a Bíblia é assim. Quando nós conhecemos a Cristo e aquela fome de conhecer mais da palavra, nós vamos lendo e buscando, e de repente nós ainda não entendemos tudo. Algumas coisas vão ficando mais claras e é como se fosse o leite mesmo, que é mais fácil de ser digerido. E a partir do momento em que você vai crescendo na maturidade com o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo, ele vai revelando de uma maneira tão linda, tão peculiar, cada detalhe, os mistérios de Deus que estão na palavra do Senhor. E você passa a estudar a Bíblia com entendimento e começa a colocar aquilo em prática. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, mais importante do que nós estudarmos a Bíblia, é deixar que a Bíblia nos estude quando nós estamos lendo, é deixar que o Espírito Santo tome o nosso coração de tal maneira, que ele nos sonde de tal maneira, que nós venhamos a ser estudados profundamente pela Bíblia, e não somente estudarmos a Bíblia profundamente. Nós precisamos permitir que a Bíblia também faça essa revisão do nosso coração, faça essa análise dos nossos intentos, dos nossos pensamentos. A partir do momento que nós começamos a aplicar a Bíblia, aí sim, então, o poder desta palavra, ele começa a ser revelado. A Bíblia somente como um livro de cabeceira, somente como um enfeite na sua estante, somente como um enfeite ali no para-brisa, no painel do seu carro, ela não passa de um livro, não passa de um livro. Mas quando eu estudo essa palavra, eu permito que essa palavra me estude e eu começo a colocá-la em prática, o poder dessa palavra passa a ser revelado em nós e através de nós. Os nossos estudos da Bíblia, o aprofundamento na teologia, aulas de grego, de hebraico para ler a Bíblia lá no seu original, a gente repetir versículos o tempo inteiro, não que essas coisas não sejam importantes, por favor, me entendam, os estudos e o aprofundamento, eles são importantes, mas o que eu quero dizer é que se nós tivermos somente isso, os nossos estudos, e a gente ficar repetindo versículos como papagaios muitas vezes, esse conteúdo todo, se ele não nos servir para vivermos uma vida na prática da palavra, se esse conteúdo todo não servir para que nos momentos mais críticos eu saiba quem é o Deus da Bíblia, eu saiba quem é o Deus em quem eu posso confiar, em quem eu estou seguro, se esses estudos todos e toda a minha bagagem, toda a minha teologia não me servir para que o Cristo da Bíblia seja visto em mim, de nada terá servido, de nada, tudo isso terá servido. Eu e você conhecemos pessoas extremamente religiosas. Talvez nós tenhamos sido assim também um dia, ou talvez você se encontre nessa situação hoje, que tem a Bíblia de cor, e principalmente se for para ganhar debates. Quantas pessoas querem saber mais da Bíblia? Querem estudar
muitos temas relacionados a assuntos polêmicos da Bíblia, não para o seu próprio crescimento, ou não para que você seja mudado e transformado, mas para ganhar debates, para saber mais do que o outro, para ganhar discussões e não para ganhar almas. Pessoas que muitas vezes, de tão religiosas, né, carregam essa Bíblia, enchem o peito para dizer que são crentes, fazem orações fervorosíssimas, se sentem até no direito de apontar os erros do outro, usam a Bíblia normalmente para isso, para apontar o direito, os defeitos e os erros do outro, da pessoa que está ao lado. Mas a vida, as ações, não refletem em nada, a Bíblia que ela tanto cita, a Bíblia que ela tanto fala, os versículos que ela fala de cor e salteado, de trás para frente. A vida, as ações são como orações vãs, não há nenhuma eficácia em tanta falação. Pelo contrário, isso acaba gerando repulsa nas pessoas pelo Evangelho. E o Evangelho que é puro e genuíno. Porque as pessoas comparam um Evangelho a esse tipo de vida, a esse tipo de cristão. Há uma frase de Ralph Waldo Emerson que diz o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E isso é muito sério, porque a nossa vida, as nossas atitudes, elas gritam, elas falam alto demais. Aquilo que eu faço, aquilo que eu sou fora da igreja, aquilo que eu sou dentro da minha casa, no meu trabalho, isso grita de uma maneira tão alta que aquilo que eu falo acaba ficando em segundo plano. Então, as suas palavras precisam condizer com a sua vida. Se você quer falar de Cristo, viva Cristo. Se você quer falar da Bíblia, que você viva a Bíblia, viva a palavra de Deus. Aleluia. E por um outro lado, a Bíblia, quando ela é vivida, muitas vezes você não vai precisar usar palavras. E não use isso como desculpa para não falar de Jesus. Só dizer, então eu vou viver um belo testemunho e não vou abrir a minha boca para falar de Jesus. Não é isso. Mas se sua vida for uma Bíblia vivida, uma Bíblia aberta, uma Bíblia ambulante, você vai precisar falar muito menos do que você normalmente fala. Se sua vida refletir Cristo, se Ele puder ser visto através de você, muito provavelmente, quando você abrir a boca para falar dele, você será ouvido. Porque você vai falar daquilo que você vive, não daquilo que você ouviu falar, mas aquilo que você vive, aquilo que é real para você. Quando nós falamos daquilo que é real para nós, daquilo que é verdade nos nossos corações, as pessoas ouvem. Porque o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testifica aquilo que está sendo falado. Você está sendo observado, eu e você estamos sendo observados pelas pessoas. E às vezes não é intencional, mas as pessoas, elas estão nos observando. Estão vendo qual é o nosso comportamento quando nós estamos em situações difíceis. Como nós reagimos, como nós nos portamos, como nós falamos. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Se o modo que eu vivo, que eu falo, precisa ser de uma maneira tão autêntica, tão natural, e viver a Bíblia precisa ser algo tão natural, tão autêntico, algo que seja verdade para você, que você não vai precisar ficar caçando brechas para falar de Jesus. Não vai ser necessário você premeditar. Preciso falar de Jesus para aquela pessoa. Não será necessário, porque a oportunidade vai acontecer, porque a sua vida vai abrir essa chance, essa oportunidade de você falar de Jesus. Porque falar de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, por favor, entendam isso, não é uma meta que você tenha, como no seu trabalho. Nós temos metas a atingir. Nós não temos metas, nós não temos um número de almas que nós precisamos carregar para o céu, porque senão nós não vamos entrar. O único que dá acesso ao céu é o sangue de Cristo Jesus.
É por causa dele que nós teremos acesso ao céu. Mas é por causa desse sangue que foi derramado naquela cruz. E por eu ser salvo, pela alegria da salvação, é que eu quero que outros saibam disso. Eu quero que outros também venham comigo. Mas não vamos transformar isso em algo como uma meta a ser atingida. Somente para o seu alívio, porque aí você diz, se essa pessoa se converter, bem, se ela não se converter, pelo menos eu falei. Esse sangue já não vai ser mais cobrado das minhas mãos. Essas conversas, esses momentos de falar de Cristo, eles vão surgir sem esforço. Vão surgir de maneira natural. Porque isso é parte da sua vida. Isso precisa ser parte da sua vida. A vida cristã ela não é uma competição para ver quem leva mais pessoas, mas ela é a expressão desta alegria, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos exalar Cristo, o amor de Cristo, sem a religiosidade cansativa, pesada, vazia, que muitas vezes nós temos feito, nós temos levado na nossa vida. Precisamos exalar Cristo de uma maneira leve que atraia Jesus. Que as pessoas olhem e digam, eu quero isso, porque eu preciso disso que você tem. E o que eu tenho é Jesus, o que eu tenho para oferecer é Cristo. Aleluia. A Bíblia ela não vai ser mais para você como um amuleto. Aquele aberto lá no Salmo 91, ou no Salmos 23, ela vai ser o real fato de você estar escondido no esconderijo do Altíssimo, como está no Salmo 91. O Senhor de fato será o seu pastor, como diz no Salmo 23. Então, o amuleto não será mais necessário, porque a Bíblia será aquilo que você vive e pratica. Essa Bíblia vivida por você, ela vai ser lida pelas pessoas que te cercam. Vai ser lida pelas pessoas que estão ao seu redor. A sua vida vai ser lida com uma Bíblia aberta. Glória a Deus. Quando você, então, tiver a oportunidade de falar de Cristo, e você estiver vivendo essa vida real na palavra do Senhor, você poderá apresentar Cristo de maneira muito fácil para as pessoas. E você vai ser ouvido, porque elas vão ver que aquilo que você está dizendo é verdade na sua vida, é verdade na sua casa, é verdade para você. Você não está dizendo apenas coisas que você leu num livro ou você ouviu falar. Você vai poder dizer que a alegria que você sente, a paz e a segurança vem daquele que te ama. E você vai poder dizer que Jesus perdoa os pecados, salva e dá vida eterna. Glória a Deus. Se vivermos então a palavra de Deus naturalmente e automaticamente, nós vamos chegar ao segundo ponto do tema desta pregação desta noite. Ser igreja. Se nós vivermos a palavra de Deus, não há como não sermos igreja. Em Atos 11, 26, diz assim, quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Sobre esse título de cristão, Adam Clarke diz o seguinte: cristão é a mais elevada designação que um ser humano qualquer pode ter na face da terra. Recebê-la por parte de Deus, como prece que sucedeu, torna a um título glorioso. Se eu e você vivêssemos lá naquela época dos discípulos, quando Jesus subiu ao céu, logo depois da sua morte, da sua ressurreição, ele subiu aos céus. E os discípulos continuaram ali as obras que Jesus havia ensinado para eles. E em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Se eu e você vivêssemos naquela época, naquele momento, olhando para a forma como eu vivo, como você vive,
olhando para a forma como eu me posiciono, como você se posiciona, como eu falo, como você fala, será que nós teríamos sido reconhecidos como a igreja de Cristo? Será que as pessoas olhariam para nós e falariam assim: esses são seguidores de Cristo, são cristãos? Eles deram um nome para esses seguidores de Cristo. Os estudos dizem que esse nome foi até um nome meio na brincadeira, né? Mas foi um título que foi levado a sério e foi se tornando honroso. Se eu e você estivéssemos vivendo naquela época, olhando para nós hoje, como nós vivemos hoje, diriam para nós: ali vão os cristãos, aqueles ali são seguidores de Cristo. Ser igreja está muito além de ir à igreja. Igreja é ser, meus amados, e não ir. E nesse ponto eu quero chamar a sua atenção. Quando nós vamos à igreja, muitas vezes nós podemos nos enganar achando que nós já estamos fazendo o suficiente. Quando nós vamos à igreja, muitas vezes nós vamos com a intenção de nos abastecer da palavra. Não que isso esteja errado, mas se esse for somente o seu intento de se abastecer da palavra, se fortalecer para a sua semana e para você passar os dias melhores, alguma coisa está muito errada. Porque nós precisamos ser igreja, e nós vamos à igreja porque nós somos igreja, e não o contrário. Nós precisamos ser a igreja fora da igreja. É aí que está o segredo. Ser igreja no meio da igreja, no meio dos cristãos, é muito fácil. A paz do Senhor para cá, a paz do Senhor para lá, ora por mim, eu oro por você. Isso tudo é muito bom e faz parte da nossa comunhão. Mas ser igreja implica em eu, quando estiver fora daqui, ser reconhecido como cristão, ainda que eu não abra a minha boca, ainda que eu não fale nada a respeito disso. Nós não somos reconhecidos como cristão por irmos à igreja. Nós vamos ser reconhecidos como cristão quando nós nos parecermos com Cristo. Quando Cristo for visto em nós, nós seremos reconhecidos como cristãos. Neste tempo de pandemia em que nós estamos vivendo, já quase 4 meses, né? Os templos estão fechados, a gente está vivendo essa situação em que não podemos ir para a igreja, o espaço físico da igreja. Nós estamos aqui hoje, mas estamos sem as pessoas, e as pessoas são a igreja, não é o local. O espaço físico não é a igreja, o local onde nós nos reunimos é apenas um local em que nós agradecemos a Deus por ele, mas a igreja somos nós. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele pode nos ensinar muitas coisas. A igreja está tendo uma oportunidade muito grande de ser igreja agora, de mostrar que é igreja. Porque nós não estamos tendo a chance de nos reunirmos no espaço físico. Então agora é a hora de nós sermos igreja fora daqui. É agora a chance que nós temos de sermos cristãos fora desse ambiente que nós estamos tão acostumados. Eu tenho 40 anos, cresci num lar cristão e nunca, em toda a história da minha vida, as igrejas foram fechadas por qualquer razão. Nunca. E eu tenho certeza que na sua também não. E nós estamos vivendo agora um tempo em que nós estamos com os templos fechados. E aí, a igreja está fechada? A igreja está fechada ou só o local de culto está fechado? A igreja não pode estar fechada, porque a igreja somos nós. A igreja precisa estar aberta. A igreja precisa estar atuante. A igreja precisa estar firme. A igreja precisa ir avante. Nós não sabemos, meus queridos, o que nos aguarda no futuro. Nós não sabemos se pode vir a perseguição. Nós vivemos num país abençoado, onde não há perseguição religiosa, porque nós não temos proibição de culto. Nós conhecemos tantas histórias, acompanhamos muitas coisas de perto, de países e de cristãos perseguidos, em que os cultos precisam ser feitos de maneira muito sigilosa, porque senão eles são presos, mortos. Nós não sabemos se isso pode chegar aqui. Quem nos garante que nós não teremos perseguição? Quem nos garante que uma nova pandemia daqui a alguns anos não force novamente as igrejas e tudo a ser fechado novamente? E o que nós faremos então? Nós vamos deixar nossa vida cristã de lado pelo fato de não termos um local físico para nós irmos? A grande lição que nós podemos tirar desse momento atual
é que este local de culto onde nós nos reunimos, embora seja tão bom, como eu falei, nós amamos estar juntos, estamos com saudades da comunhão, é proveitoso para o nosso crescimento espiritual, mas isso não se resume em igreja. Na verdade, isso é só um pouquinho. Nós gastamos aqui, muitas vezes, para quem vai à igreja só de domingo, 2 horas de culto. A igreja precisa ser igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acordada, dormindo, nós precisamos ser igreja. Não, a igreja não é o local onde está cheio de gente, mas é gente que procura e busca ser cheia de Deus. Gente que quer ser cheia do Espírito Santo. Templo onde o Espírito Santo habita. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Atos 17:24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus, o Espírito Santo, habita no templo que Ele fez com as próprias mãos dele. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nessas paredes, no concreto. Ele criou o templo onde Ele deveria ser habitado. Ele criou o templo onde pudesse abrigar o Espírito Santo de Deus. E como então nós podemos ser igreja e não somente irmos à igreja? Nós somos igreja de verdade quando nós fazemos isso fora das 4 paredes. Como eu disse, é importante nós virmos ao culto, é importante nós participarmos da live e sermos edificados pela palavra. Mas o vamos ver mesmo é fora daqui. Quando nós somos confrontados lá fora, quando nós precisamos ser cristãos diante daqueles que não são. Quando nós praticamos a palavra, nós somos a Bíblia para aquelas pessoas que às vezes nunca irão ler a Bíblia. Tem pessoas que nunca pegarão numa Bíblia para ler, mas elas podem ler a Bíblia através da sua vida. Elas podem ler a Bíblia através da sua fala. Elas podem ler a Bíblia através das suas ações. Tem gente que nunca vai entrar, nunca vai pisar o pé numa igreja, mas você pode ser a igreja que vai até essa pessoa. Você pode ser a igreja onde você estiver. Seja a igreja para os que estão próximos e para aqueles que necessitam. Nós precisamos estar atentos às necessidades das pessoas, e eu não estou falando só de necessidades físicas, materiais, mas espirituais. Esteja atento, seja sensível ao Senhor. Não pense que não é problema seu. Quando você percebe alguém que está ao seu lado, que convive com você dentro da sua casa, você precisa ser igreja dentro da sua casa em primeiro lugar. Esteja atento às necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Seja igreja para os que estão próximos. Fale de Jesus, viva Jesus, anuncie a boa nova do Evangelho onde quer que você esteja, mas tenha uma vida compatível com essa boa nova que você está anunciando. Não vai adiantar você falar de Jesus como um papagaio se sua vida não condiz com a boa nova do Evangelho que você diz, que você está anunciando. Não apenas leia a Bíblia, viva a Bíblia que você lê. Não apenas vá à igreja, mas seja a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos de verdade, vivermos aquilo que nós temos lido. Muitas vezes nós não temos nem lido, né? E por isso que às vezes temos tanta dificuldade de viver. Leia e pratique. Leia e viva. E seja a igreja onde quer que você esteja.